Programa tem classificação indicativa livre. Alô? Eu gostaria de saber. O homem tem livre-arbítrio? Uma vez salvo, salvo para sempre? Posso me divorciar? Suas dúvidas. Perguntas difíceis de serem respondidas. Assuntos que poucos gostam de falar. A 92 FM apresenta Na Roda dos Esclarecedores. Apresentação: Wellington Aquino. Olá, senhoras e senhores, uma ótima tarde para você. Está começando mais uma edição do programa Na Roda dos Esclarecedores. E hoje vamos falar sobre autoestima. Muitas pessoas definem autoestima como sentimentos de valor baseados em suas habilidades, realizações, posição social, recursos financeiros ou aparência. Mas estamos perguntando hoje o seguinte: autoestima possui base bíblica que recomende sua utilização na pregação do Evangelho? É sobre isso que vamos conversar agora no programa Na Roda dos Esclarecedores com os pastores Madison e Mário Rubens. Pastor Madison, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Aquino. Boa tarde, pastor Mário. Boa tarde a todos que nos dão a oportunidade de compartilhar desse momento. Nosso desejo sempre é que este momento seja abençoador para todos nós. Aproveito sempre o início do programa para mandar um cheiro, um beijo para minha família, para a Lely, para a Alice e para o Theo, que estão na escuta do programa. Meu querido pastor Mário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Madison. Boa tarde, queridos ouvintes da Roda. Novamente aqui, nessa bancada, com o propósito de respondermos as questões, as dúvidas, através da palavra do nosso bom Deus. Então, que Deus nos abençoe nesse programa e que tudo seja feito para a glória dele. E você que já está acostumado a nos acompanhar e participar aqui conosco, temos aí o nosso WhatsApp 991 21 6621, DDD 98 para aquele que ouve a 92 fora do estado. E estamos também no facebook.com/92 na web. Meu pedido é: compartilhe essas imagens, esse assunto, marque quem você acha que de repente se interessa por esse tipo de temática, o maior número de colegas e amigos que você tem nessa rede social. E também para você conhecer essas duas figuras ilustres, esses dois vultos da teologia ludovicense, quiçá mundial, que está aqui no estúdio da Rádio 92 FM e que tem muito a nos falar e contribuir sobre essa temática, tá bom? Dito isso, no WhatsApp você sabe que pode mandar sua mensagem de texto ou mensagem de áudio. Claro, a gente pede que seja de acordo com a nossa temática de hoje. E aí você pergunta, ligou o rádio agora, pastor Wellington Aquino, qual é a temática? Autoestima possui base bíblica que recomende sua utilização na pregação do Evangelho? Quem vai começar a tratar dessa temática, meu querido pastor Madison? Aquino, de extrema importância falarmos sobre esse assunto, dadas as demandas que nós temos acompanhado e que têm sido publicadas tanto nas redes sociais quanto nos púlpitos. É bem verdade que ultimamente o Evangelho tem se distanciado tanto do verdadeiro Evangelho e tem se tornado o outro Evangelho que Gálatas nos fala. É um Evangelho totalmente voltado para a alma humana e colocando o homem no centro de toda a sua afirmativa. Há poucos dias atrás nós tivemos aí uma repercussão no Instagram de uma fala de um pastor desses que está na mídia com uma afirmação bem complexa e que beira até mesmo uma afirmação herege, e isso gerou uma polêmica nacional, envolvendo até amigos nossos aqui de São Luís que se posicionaram quanto a isso. Mas o fato é que, de uns tempos para cá, o evangelho apresentado em muitos desses movimentos pós-pentecostais tem trazido uma ênfase o valor humano e como o valor humano é de extrema importância para a resolução dos nossos conflitos e do nosso bem-estar. A mensagem desse evangelho contemporâneo tem sido a de que o homem é o centro da mensagem, o homem é o centro da motivação, o homem é o centro do agir de Deus e que tudo converge para o homem. Isso tem aplicações práticas que são tanto perigosas, mas que parecem boas porque elas massageiam o ego daquele que recebe esse tipo de mensagem, daquele que vive a partir desta forma pseudo-teológica de pensar. E que perigo que nós estamos falando? É o perigo de achar que a Bíblia, em algum momento, fala sobre o valor do ser humano e da sua tão batida autoestima. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos entender que a Bíblia tem com clareza
a intenção de colocar duas situações. Quem é Deus, atribuindo a ele toda a sua soberania, majestade, glória, honra e poder, ao mesmo tempo que apresenta quem é o homem na sua condição de homem caído, de depravado, de corrupto, daquele que não tem em nenhuma partícula da sua existência o desejo pelo bem ou pelas coisas boas. A Bíblia faz questão de trair de mortos, Efésios capítulo 2, não tem valor, que pessoas que não podem dar a si nenhuma beleza, um valor que ele dá em Cristo. E a diferença de uma teologia saudável para uma teologia perigosa como essa dos dias que vivemos é que todo o valor que a Bíblia vai dar para o homem é por causa de Cristo e estando em Cristo, o que resume a nossa condição e o nosso valor. Nós não temos nada em nós que nos faça acharmos que temos algum bem. O que temos é em Cristo e por isso a autoestima precisa ser falada e olhada pela Bíblia para entendermos qual valor a Bíblia nos dá e que valor nós temos em nós mesmos diante das Escrituras. Mário, me cita exemplos desse tipo de pregação, até para o ouvinte do outro lado, né? Na hora que você começar a falar, eles vão captar. Nos dá exemplo para facilitar o nosso entendimento. Vamos pegar aqui alguns exemplos atuais. O Matos já citou um, né, que foi uma polêmica agora, que gerou, por exemplo, você é o centro de Jesus, ou você é o ponto fraco de Deus, ou pregações que estão voltadas para que o centro da pregação é o homem, são pregações antropocêntricas, que na verdade não são pregações, mas são palestras de autoajuda que estão dominando os nossos púlpitos. Por exemplo, você é vencedor, você é um príncipe ou uma princesa de Deus, você nasceu para experimentar o melhor dessa terra, se você pertence a Deus, então você tem que ter o melhor. São discursos, pastor Wellington, que fogem à perspectiva da Bíblia. São sermões que tentam, de fato, como falou o pastor Madison, massagear o ego e não ofender o homem que é ouvinte dessa mensagem. Por exemplo, hoje em nossos púlpitos, a mensagem como arrependimento e conversão são quase que irreais. Se tornam virtuais em muitas igrejas porque não faz parte da realidade daquela comunidade eclesiástica. Então, você ouve hoje um sermão que trabalha a estima do homem como se ele mesmo fosse o Deus de si mesmo. E que ele tem necessidades que precisam ser trabalhadas, tratadas pelo evangelho que não é evangelho, por uma pregação que não é pregação, para uma mensagem que não centra o homem no seu lugar e Deus no seu devido lugar. O centro da mensagem, o conteúdo da mensagem, a exposição da mensagem, o alvo da mensagem é simplesmente o homem. E aí você vai ver que estamos com igrejas ou templos lotados de pessoas que buscam esse tipo de mensagem porque não querem ouvir uma mensagem desafiadora, uma mensagem santificadora, uma mensagem para ser a imagem de Cristo e em Cristo, mas simplesmente pessoas que vão ser vencedoras, que vão prosperar, que são o centro da vontade de Cristo, que são o ponto fraco de Deus. Irmãos, isso não é mensagem, isso não é evangelho, isso não é pregação. E eu quero dizer uma coisa para você, você não está sendo enganado. Porque o apóstolo Paulo nos lembra na sua carta que por causa de comichões no ouvido, pessoas se cercariam de falsos profetas, porque esses falariam de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desejos. O que esses falsos pregadores, o que esses homens que se dizem pastores estão pregando, e existe um público que consome esta mensagem, não é simplesmente porque eles estão enganados, é porque eles se cercaram de pessoas que desejam de fato ser enganadas com esta mensagem e não querem de fato ouvir a mensagem verdadeira do Evangelho, que nos coloca como pecadores, mas também que nos coloca como amados do Senhor em Cristo Jesus. Madison, isso se estendeu também no gabinete pastoral na hora do aconselhamento? Sem dúvida, sem dúvida. A experiência tem me mostrado aqui que as pessoas, elas não querem mais terem as suas verdades desconstruídas, porque nós vivemos uma era onde as pessoas querem se afirmar naquilo que lhes é conveniente. Então, se eu tenho alguns hábitos e por esses hábitos eu sou conduzido e aprisionado, eu não quero que nada venha ferir essa torre de segurança que eu construo na minha existência por algo que pode mostrar que eu vivo uma mentira. Então, quando as pessoas procuram um aconselhamento, isso é muito comum,
As pessoas já chegam quando há uma situação que fugiu do seu controle, mas elas querem, na maioria dos casos, alguém que reforce o que elas acham que devem fazer. E por isso é que nós temos hoje tantos pastores, tantos conselheiros que não usam a Bíblia como a régua para medir as ações e reações. Usam alguma outra coisa, como por exemplo, você tem que fazer o que você acha que vai te trazer mais felicidade, você tem que fazer aquilo que vai causar menos desconforto para você. Por quê? Porque a Bíblia sempre colocará o homem numa situação, conforme Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 17. É interessante pensarmos nisso, porque no aconselhamento, quando a Bíblia é o centro e a orientação do nosso comportamento, ela não vai se preocupar em dizer o que eu acho ou o que eu devo fazer ou aquilo que me faz bem. A Bíblia vai dizer exatamente o que Deus quer que você faça, o que a palavra dele orienta, porque na maioria dos casos em que nós acompanhamos no aconselhamento bíblico, as pessoas chegam, não querem ter seus pecados confrontados, elas não querem sair de lá com a sensação de que Deus a está confrontando. Por quê? Porque nós vivemos a era da autoestima. Isso é uma comprovação que se reflete nos púlpitos, porque hoje pastores, não mais satisfeitos com a Bíblia, querem ser coaches, querem ser motivadores pessoais, querem gerar pessoas e crentes de alta performance. Quando nós pensamos nisso, claro, eu não estou aqui para falar contra aqueles que defendem esse movimento, mas eu tenho um compromisso com o Evangelho, eu tenho um compromisso com a Bíblia e ela acima de tudo. Eu levo esses pastores a pensar que talvez o discurso humanista, que é paradoxal, quando eu falo para alguém assim, olha, você tem que ser a melhor versão de si. Tá, essa é uma frase muito comum dos coachings. E pastores têm usado isso no púlpito. Você tem que ser a melhor versão de si. Ok, mas se eu olho para a Escritura, a melhor versão de mim está descrita em Colossenses, está descrito aqui em Romanos, é que eu sou assassino, eu sou um lascivo, eu sou um prostituto, eu sou um idólatra, eu sou tudo que tem mal, a ponto de Paulo dizer que a melhor versão de mim, em Romanos capítulo 7, enquanto natural, verso 24, é miserável homem que sou. O versículo 25 é a resposta, que é o antagonismo à teologia do coaching. Enquanto os pregadores me incentivam a ser uma versão melhorada de mim, se eu estou explorando o humano pelo humano, eu estou dizendo, faça o que você nasceu para fazer. O que você nasceu para fazer é para pecar, você nasceu para ser egoísta, você nasceu para odiar a Deus e tudo que reflete sua santidade. Agora olha como o discurso muda. Faça aquilo que a Bíblia quer que você faça. Seja aquilo que Cristo lutou e morreu para que você seja, o que? Um homem santo, piedoso, temente à palavra. Verso 25 de Romanos capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, da maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus e, segundo a carne, da lei do pecado. Mas ele agradece a Cristo porque todo o valor humano, toda a melhor versão que eu posso ser, não vem de um discurso humanista, não vem de uma pseudo-filosofia que alguns pastores têm usado em seus púlpitos. Vem do Evangelho com a afirmação da palavra que diz Cristo em nós, esperança da glória. E ainda falando em Romanos 7, aqui, e como isso reflete no aconselhamento, Paulo deixa bem claro que a melhor versão de mim está descrita no verso 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Aí eu pergunto, como é que um pastor pode dizer, como é que pessoas podem acreditar, como é que pessoas podem achar que alguém que a Bíblia fala não tem valor, que só é pecador, que é corrupto, que precisa de Cristo e estar em Cristo para ter algum significado, pode extrair algum bem? Como é que uma pessoa como essa é o ponto fraco de Deus? Como é que Cristo vai ter minha pecaminosidade, como centro de sua vontade? Discurso do coaching evangélico, pastores que são mentores de pessoas, pastores que trabalham motivacionais no humanismo, estão fazendo um desserviço ao evangelho. Então, Mário, como é que um cristão deve encarar essa autoestima? Madison, perdão, Wellington, foi uma confusão aqui rápida. O que o Madison tem colocado é isso que nós estamos trabalhando aqui. Um cristão também ter baixa estima é algo antibíblico, é pecado. É isso que nós precisamos entender. Só que a nossa autoestima, ela não está dentro de nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. Aí temos que lembrar da doutrina da depravação. Lembra que Paulo fala em Romanos? O mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero, este faço, e o bem que eu quero, este eu não faço. Então, a ideia de que nós somos depravados nos leva a entender que sem Cristo é impossível alguém ter de fato
uma autoestima. Por quê? Porque a nossa natureza, por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, elas sempre vão nos caminhar para longe de Deus, e longe de Deus o homem sempre terá uma baixa estima. É por isso que, por exemplo, as pessoas buscam suprir essa baixa estima de uma outra maneira, com os bens, com o sucesso, com o relacionamento, criam ídolos no coração para que possam colocar elas lá em cima. É por isso que é prazeroso você ouvir alguém pregando para você que você é o melhor de Deus, que você é precioso, né? Que você é ouro de Ofir. É isso que a música é, né? Então é muito bom, pastor Wellington, ouvir essas questões. Isso, de fato, massageia o ego. Eu lhe elogiar, eu lhe tratar bem, eu lhe fazer paparicos, né? Dizer, olha, você é isso, você é aquilo. É muito bom isso para qualquer pessoa. Agora, irmãos, queridos irmãos, nós temos que lembrar que a cruz nos foi dada para nos humilharmos. E é nessa humilhação em Cristo que o homem começa a trabalhar a sua autoestima. Não de acordo com padrões mundanos, não com padrões de personagens, mas com padrão bíblico. Agora, em Cristo, de fato, eu sou alguém. Mas porque eu estou em Cristo, é o que Paulo nos lembra. Se de fato vocês permanecem em Cristo. É isso. Então, nós temos que fugir, nós não temos que aceitar esse discurso importado, fabricado, que em 3 minutos vai mudar a minha vida porque agora eu vou seguir esses passos. Não. Em Cristo, a nossa vida é trabalhada e assim, consequentemente, a nossa autoestima. Muito bem, eu preciso fazer aquela pausa importante. Eu vou para o intervalo, mas vou até deixar uma passagem bíblica que fala desse equilíbrio que os pastores acabaram de colocar aqui, que é Romanos capítulo 12, nem autoestima, nem baixa estima. Eu acho que cabe essa passagem. Romanos 12, versículo 3 diz: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de si mesmo, um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Encaixa, não encaixa, Márcio? Tu deu spoiler da minha próxima fala. Não tem problema. Eu quero responder a seguinte pergunta no próximo bloco, se você me permitir. Autoestima e a forma como tem sido apresentada é pecado? Se sim, por quê? Pronto, então não sai daí que a gente volta já já. Você está ouvindo Na Roda dos Esclarecedores. A número 1 do Maranhão, 92. Chegou o mês mais recheado do ano. É a Páscoa Charlon, trazendo para você preços mais doces que chocolate. Venha se deliciar com as nossas ofertas. Móveis e eletros a preços baixos e crediário facilitado. Tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Lojas Charlon, economia e qualidade com carinho. Consulte nosso site lojascharlon.com.br. Rua de Santana Centro, Avenida São Marçal João Paulo, Jardim América e Coab, próximo ao Dal Plaza. Todo mundo love, todo mundo é apaixonado. Quem vê, fica sonhando acordado. Todo mundo quer e ninguém resiste. Coxinha é a melhor coisa do mundo que existe. Por isso eu amo coxinha, coisa mais saborosa da vida. Amo coxinha, amor, a primeira mordida. Coxinhas de vários recheios e caldos adicionais, além de ribs, churros e fritas. Ligue 991-22-4226, Quadraque 5. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Luís, Rua do Arerizal 21. Agende sua avaliação. Ligue 2016-9600. Vou pra Oral Sim. Responsável técnico, Dr. Elcio Caldas, CRO 3085, EPO 497. Na Colunas Casa e Construção você encontra os menores preços para sua reforma. Chega de gastar sola de sapato. O lugar certo é Colunas Casa e Construção. Lá você encontra uma grande variedade para sua casa ficar linda e aconchegante. São pisos e revestimentos, louças sanitárias, pias, torneiras, janelas, calhas para beirais e muito mais. Vá lá e confira de perto, gente. Com a Colunas Casa e Construção é muito mais fácil realizar o sonho de transformar a sua casa em lugar muito mais agradável. Colunas Casa e Construção é para reformar a casa todinha. Na Coab, em frente ao supermercado Mateus. Telefone 3302-2791. 3302-2791. Tudo sobre esportes.
Acesse r92.com.br. De segunda a sábado estamos na ação, fazendo sua limpeza e também instalação. De segunda a sábado estamos na ação, fazendo sua limpeza e também instalação. Pague à vista ou parcele no cartão. Eu sou o Jonathan da refrigeração. Pague à vista ou parcele no cartão. Eu sou o Jonathan da refrigeração. Jonathan Refrigeração, 3245-1183 ou chame no WhatsApp 81177466. O orçamento é grátis. Colunas Casa e Construção, um festival de preços baixos para você economizar na reforma de sua casa. Um show de variedades. Chegou a hora de você dar aquele retoque especial, deixando sua casa novinha. Na Colunas Casa e Construção é para reformar tudo, economizando muito mais. Colunas Casa e Construção, em frente ao Supermercado Mateus da Coab. Fone 3302-2791. São Domingos agora tem 3 unidades de medicina diagnóstica: Golden Shopping Calhau, Pátio Norte Shopping Maiobão e Shopping Passeio Quatraque. É muito mais conforto e comodidade para você fazer suas consultas com diversas especialidades médicas e exames de imagem com a melhor tecnologia. Unidades diagnósticas São Domingos, Golden Shopping, Pátio Norte Shopping e Shopping Passeio. Agendamentos 3216-8100. Sua saúde não pode ficar em segundo plano e com a Hiperclínica você cuida da saúde pagando bem pouco. A Hiperclínica dispõe de modernos equipamentos de ultrassonografia, mamografia, raio-x, endoscopia, laringoscopia e outros exames. São mais de 20 especialidades médicas. 3 endereços: Rua das Hortas Centro, no Elevado da Coab, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, próximo ao Terminal de Integração. Quer saber mais? Ligue e marque sua consulta pelo WhatsApp 9225-1825 e pela Central 3303-8740. Chegou o novo aplicativo da 92. É completo, dinâmico e cheio de promoções. Vá no Google Play ou App Store e digite Rádio 92 FM São Luís. 92. Todo sábado às 4 da tarde na 92 FM tem o programa Bet Rakan, Teologia em Foco. O programa que te levará a assumir um novo papel de liderança, te preparar para o evangelismo, interpretar e compreender a Bíblia com mais profundidade. Bet Rakan, Teologia em Foco, sábado às 4 da tarde. Apresentação Pastor Júlio Rabelo. Faça da sua graduação a diferença no mercado de trabalho. Aproveite esta grande oportunidade e conquiste seu espaço. Faça Florence. Faça bem feito. Bolsas com até 50% de desconto do começo ao fim do curso. Nossa missão é o ensino de qualidade, competitividade, inclusão e inovação. A Clínica Escola Florence é recorde em atendimento ao público. Conheça nossos novos cursos. No Florence, você pode. Com o Florence, você tem a melhor infraestrutura e corpo docente. Graduação Florence. Nosso valor é fazer bem feito. 92. Aliança Presentes, presentes para todas as ocasiões, presente bom, bonito e barato é aqui. Urso de pelúcia, canecas, almofadas, cartões, artigos evangélicos, bíblias e livros. 20% de desconto em livros e bíblias para pastores, professores e seminaristas. Até 3 vezes no cartão e 10% de desconto à vista. Aliança Presentes fica na Rua de Santana, no centro, Praça da Alegria e também no Pátio Norte Shopping, loja 188. Em breve, nova loja no Shopping Passeio Coatraque. Aliança Presentes, presentes para todas as ocasiões. 92 FM. Olha, amor, o que eu comprei pra você. Ai, meu bem, que lindo! Comprei na Aliança Presentes. Ah, só podia ser. Obrigada. Aliança Presentes, presentes para todas as ocasiões. Presente bom, bonito e barato é aqui. Ursos de pelúcia, canecas e almofadas, cartões, artigos evangélicos, bíblias e livros. 20% de desconto em livros e bíblias para pastores, professores e seminaristas. Aliança Presentes, presentes para todas as ocasiões. Rua de Santana Centro, Praça da Alegria e Pátio Norte Shopping, loja 188. Em breve, nova loja no Shopping Passeio Coatraque. Aproveitar plenamente a sensação de olhar o mar num belo dia de sol. Correr livremente na beira da praia. Esse desejo de ver o mundo assim de um jeito único, onde não exista nada entre a beleza da vida e seus olhos. É a liberdade de viver sem óculos e lentes de contato chamando por você.
Correção visual a laser no HRO. Seus olhos merecem a verdadeira liberdade. 2107-4050. Na Roda dos Esclarecedores. Oferecimento: Colunas Casa e Construção. Construindo com você. Na Coab, em frente ao Mateus. 3302-2791. Hiperclínica Popular de Verdade. Fone 3303-8740. Aliança Presentes. Presentes para todas as ocasiões. Na Roda dos Esclarecedores. 92 FM. Voltamos com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Muito bem, estamos de volta, hein, pessoal? Aqui com Na Roda dos Esclarecedores, perguntando hoje: autoestima possui base bíblica que recomende sua utilização na pregação do Evangelho? Mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando a gente pelo facebook.com/92 na web. A Leide Raquel colocou aqui: Pastor Madison, homem que sabe muito de Deus. A Geilza Cassiano: boa tarde, pastores, Deus abençoe grandemente vocês. Pastor, você está muito top com essa camisa do Flamengo. Pronto, é nóis, um abraço, valeu, Geilza. A Luciana Luz: excelente tema e exposição bíblica, parabéns. Ellen Borges Lima: boa tarde, pastor Wellington, aqui no programa muito edificante. Gostaria de saber o que Jesus nos ensina sobre a autoestima. Ellen, antes de falar isso aqui, o Matos vai falar se autoestima é pecado ou não. Vamos lá, Matos. Existe uma moda no meio da linguagem, mas eu vou trabalhar especialmente o meio teológico e bíblico, de dar nomes diferentes do que a Bíblia apresenta e botar novas roupagens para velhos pecados. Então, por exemplo, nós não falamos mais de termos bíblicos para comportamentos humanos, nós colocamos outros nomes. Eu já falei disso aqui em outra situação. Nós chamamos de síndrome do pânico, o que a Bíblia chama de temor dos homens. Nós chamamos de depressão, o que a Bíblia chama de alma abatida, coração quebrantado, semblante caído, tristeza profunda. Há uma tendência de nós colocarmos nomes menos agressivos a verdades que a Bíblia apresenta. Autoestima nada mais, nada menos é do que o pecado do egoísmo. Eu ter autoestima, valorizar quem eu sou, dar a mim uma prioridade nas minhas ações, reflexões e atitudes, nada mais, nada menos é do que a palavra e o pecado do egoísmo que a Bíblia apresenta. Então, pastor, a autoestima, como ela é apresentada, principalmente a ênfase humanista do coaching, o que ela é? É exatamente pecado. Ensinando o povo de Deus a pecar, a levar a si mesmo acima do que o próprio Cristo fez em nós. O problema não é se um coaching que não tem nenhum compromisso com o evangelho, se é realmente um filho das trevas e está entregue ao compromisso de pregar aquilo que ele acredita, motivar pessoas a se entregarem ao melhor de si. Aí eu não vejo problema, ele vai se acertar com Deus, eu não sou o juiz sobre ele. Mas o problema é quando alguém, conhecedor do evangelho, conhecedor da palavra, atribui a si um valor distinto do evangelho. Quando eu digo que o homem tem possibilidade de encontrar em si mesmo resposta para os seus dilemas, cura para as suas enfermidades, resolução dos seus problemas, sem que ele perceba a total e plena necessidade de Cristo e o seu Espírito Santo intervir através de mim, eu estou fazendo um desserviço ao evangelho. Quando eu olho para 3 textos que confirmam a minha fala, é 1 João 3, capítulo 30, João 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. A fala aqui é exatamente o contrário do que os coachings pregam. Você quer ser alguém melhor, você quer ser alguém que produz mais, você quer ser a sua melhor versão, faça Cristo crescer em você, seja mais parecido com Cristo, viva o seu dia a dia querendo imitar o seu Senhor e seja menos de você. Importa que ele cresça e que você diminua. Um outro texto que nós podemos salientar é exatamente o texto de 1 Coríntios 10, versículo 31, que fala: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus.
Qual é a questão aqui que reforça que a autoestima é pecado? A pessoa, quando quer ser valorizada pelo que ela faz, pelo que ela é, quando ela quer se destacar acima dos outros, atribuir a si um valor diferente das Escrituras, o que ela está fazendo não é para a glória de Deus. E tudo que eu faço que não é para que Cristo apareça antes de mim, para que Deus seja glorificado através e antes de mim, é pecado. E aí o texto final, Romanos capítulo 12, verso 3, que Paulo traz de forma teológica a resposta de por que falar nessa maneira de autoestima é pecado. Porque ele diz que nós temos uma tendência de dar valor às nossas escolhas, à nossa atitude, à nossa figura, distintamente do que Deus pensa sobre nós. A primeira manifestação disso foi no Éden, a primeira vez que o homem pensou por si, a primeira vez que o homem tentou ser a melhor versão de si, a primeira vez que o homem tentou agir por sua própria definição de consciência, ele pecou. Gênesis capítulo 3. Paulo vai dizer: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está dizendo: não ache que você pode ser motivado pelo seu coração, porque o seu coração é enganoso. Não ache que você pode ser motivado pela sua mente, porque a sua mente é corrupta. Wellington, só no Novo Testamento há 12 definições sobre a mente humana. E em todas as 12 definições sobre a mente humana no Novo Testamento, são sempre adjetivos feios, como corrupta, como mal, como depravada, como morta. Não há nada de valor no Novo Testamento para o homem distante de Deus. Mas Paulo diz: pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. E que medida da fé é essa? A que Cristo em mim me dá um novo significado e que nele eu sou justificado. Ou seja, qual é o valor que eu tenho? É o valor que Cristo me atribui. E somente nele eu tenho o equilíbrio da estima que a Bíblia me apresenta. Deixa eu colocar um áudio aqui para a gente ouvir. Sabe o que o ouvinte está pensando? Boa tarde, pastor. Boa tarde, ouvinte deste imenso programa. E aos pastores aí da mesa. Pastor, eu pergunto para vocês três. E as passagens bíblicas onde está escrito: levanta-te, esforça-te, guerreia-se. O que significa? Vamos lá, pastor Mário, com você. Boa pergunta, querido ouvinte, é porque novamente, nós interpretamos a Bíblia partindo de uma lente interpretativa como o homem sendo o centro de todas as ações. E aí nós olhamos esses imperativos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como se isso fosse fruto apenas da ação do homem em relação a si mesmo. Se assim fosse, querido ouvinte e demais ouvintes, nós não precisaríamos da graça de Deus. Nós não precisaríamos da salvação em Cristo Jesus. Nós não precisaríamos reconhecer o nosso estado miserável para que pudéssemos mendigar a graça de Deus em nosso favor e Ele transformar completamente a nossa vida. Então, se depende de mim levantar, se depende de mim erguer-me, se depende de mim guerrear ou outras tantas coisas, por que então crer em Deus? Por que recorrer para Cristo? Qual é a necessidade? Nesse sentido, nenhuma. Agora, se você entender que essas mensagens, esses imperativos, esses verbos no imperativo são dados para um povo que já foi alcançado pela graça de Deus, que já foi alcançado por Cristo Jesus, você vai entender claramente que isso não depende do homem. Quando recebemos o imperativo de nos levantarmos, de nos erguermos, de nos caminharmos ou de perseverarmos na fé, essa ordem vem de quem? Do próprio Deus. Por quê? Porque Ele já nos dá o suficiente, o necessário para que isso aconteça em nossas vidas. Ou seja, qual é a fonte de tudo isso? Não é o homem, é o próprio Deus em Cristo Jesus. É uma ordem dada para aqueles que já estão salvos, para aqueles que já desfrutam da graça de Cristo Jesus. O homem ímpio, o homem sem Cristo, aquele que está perdido, ele não tem possibilidade nenhuma por si só de se levantar, não nos termos bíblicos. Ele pode até se esforçar, mas ele vai cair o tempo todo e a caminhada será sempre frágil, porque ele não tem a graça de Cristo Jesus para que ele possa se levantar e caminhar. Então, nunca interprete esses imperativos como se há algo no homem, mas lembre que é o próprio Deus gracioso que já concede todas as possibilidades para que isso possa acontecer na sua vida.
A pergunta que a Ellen Borges Lima fez aqui, Madison, ela quer saber o que Jesus nos ensina sobre autoestima. Sim, interessante. E o Evangelho é uma possibilidade riquíssima de aprendermos sobre autoestima. Quando nós observamos o discurso de Jesus com a mulher na beira do tanque, lá no João capítulo 4, nós vamos aprender que ali há uma análise de Jesus sobre autoestima. Aquela mulher tinha um problema de se enxergar. Ela não sabia o seu lugar em equilíbrio de como ela deveria se ver. Primeiro, quando ela se apresenta, ela vai falar, acho que é no verso a partir do 12, ela vai falar sobre quem ela é por causa dos seus maridos, das suas relações. E assim que Jesus a confronta, dizendo que mesmo a forma como ela se enxerga, uma forma deturpada, ela vai partir para dizer, olha, a adoração, o templo, como é que nós nos relacionamos. Jesus passa naqueles versículos seguintes a dizer que toda a forma que ela poderia se enxergar, que fosse para o bem da sua estima, seria ela olhando para ele, que ele estava ali dando a ela a oportunidade de se reconfigurar. Esse exemplo de João capítulo 4, da mulher lá do tanque de Samaria, é um exemplo para nós que Jesus, quando dialogando com alguém, ele mostra para ela, para a pessoa, que o valor que a pessoa tem é reconhecendo ele como Senhor. Uma outra conversa Jesus tem, essa agora a passagem exata não me vem à cabeça, quando aquela mulher é apresentada como adúltera e que os homens vão apedrejá-la, ali há também um tratamento sobre autoestima. João capítulo 8. Pronto, é bom ter um crente perto de nós que sabe sempre a referência. João capítulo 8. Aquele diálogo ali nos mostra exatamente Jesus falando sobre autoestima. Aquela mulher veio rotulada como uma adúltera. Aquela mulher veio a Cristo como alguém que pecou e que precisava de um juízo. Jesus, no tratamento daquela mulher, não diz nada além da verdade. Ela é uma pecadora, ela pecou, mas Jesus a coloca num lugar de tratamento. Onde estão os teus acusadores? Eu, Cristo, estou perto de você e te dou um novo significado. Ele não disse que ela não era pecadora, mas ele falou que a presença dele mudaria a forma daquela mulher viver. Verso 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher perguntou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse, nem eu pouco te condeno, vá e não peques mais. Jesus não está dando a ela um lugar diferenciado, não está dizendo que ela é uma coisa que não é. Ela continua sendo pecadora, mas agora o encontro dela com Cristo refez a sua forma de enxergar o mundo. Você tem a oportunidade de ter uma história diferente em mim, comigo. Vá e não peques mais. Mário, é muito comum, quando as pessoas vêm para se aconselhar, a gente já tem aquele gatilho já para disparar em dizer que olha, vai dar tudo certo, tudo vai correr tranquilamente, para já trazer aquele certo alívio, né? E muitas vezes a gente está mentindo, porque nem a gente está acreditando nisso, né? Me lembro daquele filme do Mel Gibson, que ele é um pastor anglicano, que os extraterrestres estão invadindo a Terra. Sinais, muito bem. E... Me ajuda com o texto, eu te ajudo com o filme. Cultura pop aqui do Madison aqui, viu? O cara tem cultura inútil aqui. Aí o que acontece? Ele senta uma hora no sofá com o irmão dele, que é praticamente um ateu, e o irmão dele, olha, você não é pastor? Eu preciso de uma palavra de conforto. Né? E aí, no diálogo, é uma palavra assim, tentando consolar o irmão, mesmo com toda a invasão, não é que tudo vai dar certo. E as pessoas então passaram a interpretar, Wellington, a palavra pastoral com uma autoafirmação ou uma afirmação de alguém que é o pastor, que tudo vai dar certo. Então, por exemplo, eu chego lá, o Madison chega para se aconselhar comigo, a família dele, um exemplo hipotético, está completamente desfacelada por causa do pecado dele, e eu digo, olha, Madison, apesar de tudo, vai estar tudo certo, tudo vai ser resolvido. Isso é muito arriscado. Isso é perigoso, porque eu não posso afirmar isso, Wellington, sem ter certeza que o Madison se arrependeu, sem ter certeza que o coração dele vai ser mudado pela palavra de Deus e que o comportamento dele vai mudar para que ele possa, então, restaurar a sua família. Eu posso, como pastor, de maneira equivocada, lhe aplicar um paliativo, mas paliativos não resolvem situações. Paliativos não trazem tratamento, paliativos não restauram nada. É necessário que, antes que eu diga que vai tudo correr bem,
que tudo vai dar certo, que você vai ser vitorioso, que a bênção de Deus agora vai cair sobre a sua vida, que eu primeiro traga você para a razão, dizendo, bom, por que você chegou nessa situação aqui? Porque a sua família está assim. Por que você se encontra na dependência desse vício? Eu preciso confrontar o pecador, Elton. Eu preciso mostrar para ele a realidade que ele se encontra para que, de fato, ele possa ser tratado. É como você chegar, querido ouvinte, na UPA, com muita dor, muita enfermidade, com muita doença, muita dor no corpo, e o médico perguntar para você, o que você tem? E você vai dizer, bom, eu estou sentindo dor. Ele diz, bom, eu vou lhe dar aqui um Anadol, você vai para casa porque tudo vai ficar bem. Resolveu aquele paliativo? Não resolveu. O que você vai querer que ele faça? Exames, que ele passe pelo menos um raio-x, algum exame de imagem para poder dizer e descobrir o que você tem, um exame de sangue. Para ter o diagnóstico. Para ter um diagnóstico preciso. E olha, Wellington, a sua situação é essa. Você está doente, essa é a doença e você precisa desse tratamento. Da mesma forma, querido ouvinte, assim acontece no aconselhamento bíblico. Você faz o diagnóstico, mostra para a pessoa, então vem com o tratamento que é o bálsamo da palavra de Deus. Você só coloca o bálsamo depois que você descobre a ferida e como vai tratar essa ferida. O ouvinte colocou aqui no WhatsApp, Matos, o seguinte, façamos o homem nossa imagem e semelhança, Gênesis 2:7. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, questiona o ouvinte, como não ser preciosa? O problema é que ela leu o texto corretamente, é uma boa participação, mas 2 capítulos seguintes vão mostrar que essa imagem foi corrompida pela mácula do pecado. Essa é a proposta do Evangelho. Quando nós entendemos o Evangelho como uma forma de enxergar e viver a existência, nós vamos entender que a queda, ela corrompe aquilo que Deus criou no seu estado original e que agora todo o plano da história da humanidade ou da nossa existência é uma correção a partir de Deus e resolvida em Deus para trazer de novo esse estado original. Ela leu o verso certo, ela viu o lugar, ela viu qual é o nosso valor. O problema é que ninguém mais, a partir do capítulo 3, está de forma plena mostrando essa imagem. Então, nós não podemos nos achar hoje, nós, enquanto pecadores, essência e não atitude, que nós temos em nós um valor que não está manchado pelo pecado. Ao mesmo tempo em que nós temos que acreditar, conforme Calvino falava, que qualquer partícula do universo ou da existência pertence ao Senhor e nós podemos ver a sua glória e majestade em qualquer lugar do universo da criação, também na nossa existência tudo em nós está manchado pelo pecado. Então, se há uma ideia de preciosidade, a preciosidade está em Cristo, que nos tira dessa condição eterna de amaldiçoados pela maldição do pecado e nele nos coloca como mais que vencedores, nele nos coloca como redimidos, nele nos coloca como santos. Qual é o valor da estima humana? A estima humana não vem de si, não pode ser feita por si e não pode ser valorizada por si. A autoestima, ela vem de Deus, a estima certa vem de Deus e somente nele ela tem significado. Quando formos libertos do pecado enquanto escravos e na sua condenação eterna, quando estivermos glorificados em Cristo na eternidade, aí sim o texto de Gênesis volta a ter o seu valor, seu significado, original. E pegando essa questão também da queda, o Wellington, que a ouvinte colocou o texto aí, e essa autoestima vem de Deus, lembrando também, irmãos, que até foi falado aqui, o contrário é pecado. Você não aceitar a si mesmo como uma obra criada pelo próprio Deus. Então, muitas pessoas acabam vivendo a sua miséria porque não aceitam o que são. Alguém poderia dizer, duro é este discurso, quem o pode suportar? Bom, tá aí, gente. Falamos hoje sobre autoestima. São coisas que a gente sabe que tem, de uma certa forma, envenenado a igreja. Muitos líderes estão envenenados, né, Matos? Tá ligado aí, pode falar. Aqui não me permita fazer uma observação talvez final. As pessoas não percebem como a busca pela autoestima ela é uma porta de entrada para outros pecados. O Mário começou a falar e me veio isso à mente. Porque para alcançar essa estima que eu tenho de mim, eu me escravizo em alguns ídolos. Por exemplo, se eu tenho uma imagem feia, se eu não me acho legal no espelho, eu vou buscar a realização dessa autoimagem. Eu crio um pecado maior do egoísmo. Se eu acho que eu sou assim porque eu não tenho status social como fulano de tal, eu passo a viver pela ganância. A autoestima, nessa aplicação, ela é a porta de entrada para vários outros pecados que têm adoecido pessoas no nosso meio.
É isso, gente. Ponto final aqui no nosso tema de hoje. Quero agradecer a presença dos pastores. Pastor Mário, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, Wellington. Inicialmente, Wellington, eu quero mandar um abraço para os alunos do Centro de Treinamento Teológico Missionário Antioquia, da Assembleia de Deus ali com o pastor Eduardo. Estive ontem ministrando aula com eles e eles são ouvintes fiéis da Roda, nos escutam, né, para também aprender um pouco mais de teologia. Então, um abraço para esses queridos alunos que eu tive o privilégio de conhecer ontem. Também quero, Wellington, falar aqui do nosso Seminário Cristão Evangélico do Norte. Nos dias 19 e 20 de abril, o nosso seminário vai fazer aniversário, 83 anos de história do nosso seminário. E para isso, para comemorar essa data especial, nós teremos o aniversário do seminário, a Conferência Teológica Igreja Saudável. Teremos lá o pastor Joveci, de Boa Vista, teremos o pastor Gaspar de Souza, um pastor presbiteriano ali do Recife, e também teremos o Brother Bíblia Arte, né, na nossa conferência nesses dias. Quanto custa a conferência? 0,800. Mas é necessário que você faça sua inscrição no link do seminário. Por que fazer a inscrição, já que é de graça? Porque nós queremos os seus dados, no sentido de que você vai concorrer naqueles dias da conferência a sorteio de livros e, além disso, você vai ter um desconto de 30% em qualquer livro da editora Fiel. Então, vá no site do seminário, SC Norte, faça sua inscrição para ser sorteado e também ter o direito ao desconto de 30% nos livros que serão vendidos lá no seminário, na nossa livraria, naqueles dias da conferência Livros da Editora Fiel. Eu quero também mandar um abraço para minha querida família, minha esposa e meus filhos que estão a caminho da escola. Um abraço para todos. Obrigado, meu querido pastor Madson. Sempre prazer aqui de estar aqui com vocês. É um programa semanal que eu faço questão de colocar na agenda. Mandar um abraço sempre para os alunos do Seminário Cristão Evangélico do Norte que estão na graduação, na pós, no mestrado. Deixar o convite aberto para você que ouve a gente falar e tem curiosidade de saber onde é o seminário, como é que funciona. Você pode ir lá, de repente, conhecer a estrutura, conversar com o Mário, conversar com um dos professores, conversar comigo. Será um prazer receber e sempre dizer que a Igreja Cristã Evangélica do Quatraque está de portas abertas para receber você que está desejoso de aprender a palavra de Deus. Basta nos acessar aí nos Instagrams da vida, ICE Quatraque, e você será muito bem-vindo. É isso, senhores. Muito obrigado mais uma vez. E a você, meu querido ouvinte, que sempre acompanha a gente com muita fidelidade, muito carinho. Abraço aí para Beth Santos, abraço aí para o Spence de Souza Araújo, que está sempre ligado também com a gente, e acho que é a Jaine Pereira também, o pessoal que acompanhou aqui pelo facebook.com/92 da web, e a turma também que esteve com a gente ali no nosso Instagram, @92 da web. Esse programa vai ficar aí disponibilizado também no nosso Facebook, você pode reassistir, e também mais tarde vai estar ali no nosso portal r92.com.br. Aliás, todos os programas que de repente você perdeu, é só você acessar lá r92.com.br, vai lá na Roda dos Esclarecedores, clica lá em outros programas e vai abrir uma página com muitos programas que já foram veiculados aqui Na Roda dos Esclarecedores. Você pode ouvir pelo portal ou não, você pode baixar, fazer uma pasta aí no seu computador, guardar e no momento mais propício, tranquilo, você pode ouvir o programa, tá bom? Valeu demais, grande abraço, Deus abençoe. Na Roda fica por aqui, mas volta na sua próxima edição. O programa Na Roda dos Esclarecedores acabou, mas fique tranquilo, você pode acessar R92.